Então, qual que é o problema? Eu vejo pôneis. Com que frequência? O tempo todo. Entendo. Acho que eu sei o que é isso. Então, doutor, qual o diagnóstico? O diagnóstico é que ele é Brony. Nossa, isso é grave? Não, tá de boa. O máximo que vai acontecer é você não parar de assistir a Laura M.L.P. Leal. Não parece ruim. Mas tem uma coisa. Aconteça o que acontecer, não entre no... O quê? Eu não entendi. Eu disse, não entre no Tumblr. O quê? Tumblr? Não diga em voz alta! Vamos entrar no Tumblr? O iceberg de My Little Pony. Quem diria que um desenho tão fofinho sobre pôneis coloridos poderia ser tão sombrio? Nossa, por que eu falei igual ao Mr. Léo? Bom, eu acho que essa altura do campeonato não tem nenhuma alma viva que não saiba o que são vídeos de iceberg. Mas se por um acaso você não saiba, vídeos de iceberg são vídeos de curiosidades divididos em camada, onde a camada mais rasa é aquilo que está visível ao público, e a maioria conhece, igual a superfície de um iceberg, e a parte mais escura é aquilo que é desconhecido da maioria. Então, sem mais nem menos, vamos para a parte 1, a primeira camada, camada 1, G3 Hate. Antes de falar sobre, precisamos dar um pequeno contexto sobre. G3 é a sigla para Gen, ou geração. Semelhante a Pokémon, My Little Pony é dividido por gerações, ou encarnações, chame como achar melhor. Tem a geração 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai, estando atualmente na geração 5, se eu não me engano. Corrijam-me se eu estiver errado. Enfim, pelo menos até a data de lançamento desse vídeo. Acontece que, por algum motivo, a terceira geração é a mais detestada de todas, chegando até virar um certo meme dentro da comunidade. Com o boom de My Little Pony entre 2011 a 2015, muitos homens adultos passaram a consumir esse desenho de pôneis e a se interessar pela história e ir atrás do que se trata, e inclusive procurar mídias mais antigas da franquia. E muito do ódio à terceira geração vem pelo fato dela ser extremamente voltada para um público feminino mais novo, assim como sempre foi a proposta. E essa é a Gen que é a definição disso. Ela não tem uma história muito profunda, é tudo bem feminino e delicado, e muito do ódio a essa geração em específico se deu justamente por conta disso. Alguns odeiam por alguns outros motivos, como a animação ser simples ou coisa do tipo, mas a maioria odeia justamente por ser muito feminino, o que é até um pouco irônico. Mordecai. Isso se trata do nome dado ao chip de Mordecai de Apenas um Show e da Twilight Sparkle de My Little Pony. Pois é. Esse foi um meme que explodiu na internet por conta dessa imagem bizarra aí, que foi feita pela usuária BlueDog444 no DeviantArt em 5 de agosto de 2012, na qual mostrava ambos os personagens separados um do outro cantando a música Airplane. Você provavelmente já deve ter visto esse meme em algum lugar. A principal mídia que utilizou esse meme viral foi o TikTok. Uma variedade de criadores fizeram fanart e redesenharam a fanart de Mordecai original de BlueDog444. Alguns fazendo até novas fanarts pro chip. Alguns criadores chegaram ao ponto de criar videoclipes e animações do chip, e alguns são assustadoramente bem feitos. Mas tudo se deu início lá em 2011, quando foi feito um grupo do DeviantArt com o intuito de fazer histórias e shippar esses dois personagens. Dizem que isso tudo foi feito por meme, mas sei não, hein? Enfim, depois disso o BlueDog fez a sua fanart, e aí em 2020 um TikToker chamado Will fez um vídeo cantando a música Airplane. Aí um maluco no YouTube chamado Kaizen resolveu combinar os dois, o cara cantando de uma maneira bizarra, com a fanart bizarra, do chip bizarro, e assim surgiu esse meme bizarro. Dan vs My Little Pony Collab. Dan vs é um desenho que poderia facilmente estar numa lista de desenhos que parecem adulto, mas não são. Ah, espera, eu fiz isso. Enfim, vão lá ver. Dan é um desenho sobre um cara que odeia tudo e a todos. O desenho gira em torno disso, das desaventuras do Dan. É um desenho bem interessante, mas o enredo é bem adulto. Realmente não parece um desenho infantil, já que os personagens são casados, trabalham, e a trama gira em torno da vida adulta deles, não tendo nenhum elemento sequer que seja infantil. Mas enfim, o ponto em questão é que, querendo ou não, era um desenho voltado para um público mais novo, e era exibido no Hub, o mesmo canal na qual My Little Pony
Pony era originalmente exibido na gringa. E em 2012, o canal Hub lançou uma promo, ou vinheta, na qual mostra o Dan bravo com a Pinkie Pie porque ela pintou o carro dele de rosa. E tem uma outra onde mostra o Dan olhando para uma criatura assustador na floresta com binóculos, e na verdade a criatura é a Pinkie Pie. E essas pequenas duas promos feitas com o simples intuito de promover ambas as séries criou uma legião de fãs sedentas, pedindo uma verdadeira collab entre ambos os universos, chegando até a criar teorias de que isso iria rolar de verdade. Spoilers, não rolou. Mas chegou um ponto de que as animações misturando Dan com pôneis tinham mais popularidade do que as cenas reais do próprio desenho do Dan, o que é meio triste na verdade, pobre Dan. Bom, enquanto a camada 1 nos divertimos com memes e exploramos curiosidades sobre o mundo de My Little Pony, agora é hora de adentrar na camada 2, onde mergulharemos nas águas mais profundas de temas controversos que envolvem esse universo encantador. E se a camada 2 já é assim, imagina o resto. Então eu já vou avisar logo aqui que talvez os temas abordados não sejam apropriados para todos os públicos. Mas bom, dado o aviso, vamos para a próxima camada. Camada 2, Rainbow Factory. Rainbow Factory é uma fanfic barra creepypasta de My Little Pony escrito por Arnold Draw, onde fala a história de Rainbow Factory, que gira em torno de uma fábrica onde pôneis coloridos são enviados para serem transformados em arco-íris. No entanto, o processo de transformação é descrito de maneira horripilante, com pôneis enfrentando tortura e morte antes de se tornarem arco-íris. A história é contada do ponto de vista de uma pônei chamada Scootaloo, que descobre a verdade sombria por trás dessa fábrica da Rainbow Factory e tenta escapar do seu destino. Assim, isso é o resumo do resumo do resumo, porque a história original é enorme, e eu não vou ler ela aqui. Acontece que essa é uma das creepypastas mais populares de My Little Pony e gerou muitas animações e músicas, só que ao mesmo tempo ela é extremamente controversa, primeiramente por ser extremamente gore e ter algumas animações bem gráficas, e há alguns comentários sobre teores problemáticos nessas creepypastas, já que alguns dizem que ela faz alusões à ideologia do alemão do bigodinho, e alguns dizem que ela faz paralelo com a ideologia da foice e martelo. E sinceramente eu não sei, porque nem ferrando que eu vou ler esse textão para tirar minhas próprias conclusões. Mas ainda assim, mesmo que não tenha nada disso e seja apenas delírio de medos e de pessoas, o fato de ter várias animações gore voltado para um público mais novo torna isso ainda bem esquisito. Mas mais lá pra frente a gente vai abordar mais sobre isso. Lyra the Pony. Essa personagem é Lyra, ou Lia, chame como quiser. E ela é uma das milhares de personagens de fundo que existe. Ela chamou a atenção, originalmente, por causa que ela parece sentada em um banco, similar a uma pessoa. E tem até uma animação de fã do Dan sentado junto com ela. Enfim, originalmente, ela era simplesmente uma personagem que ficou popular porque apareceu sentada. E desde então surgiu milhares de fanfics, fanarts e animações dela, e até pelúcias. E por volta de 2012, mais uma pelúcia dela surgiu. E foi postada no site de leilão chamado Dealer Dan, por um usuário de DeviantArt chamado Hopip. E à primeira vista parece uma pelúcia normal, certo? Muito bem feita. A única coisa é que ela estava usando uma calça, o que é meio esquisito, mas tudo bem, nada demais, certo? Bom, acontece que debaixo das calças ela tinha um bolso para guardar coisas. Uau, é realmente um pônei muito útil. Além de ser bem feito, ainda tem um bolsinho para você guardar seu celular, seu lanche. É claramente para isso que esse buraco foi feito. Bom, no site de vendas ainda tinha um tutorial dizendo como você poderia limpar a sua pelúcia. Bom, as notícias se espalharam e isso virou um grande meme e literalmente virou notícia em alguns portais jornalísticos. A Lyra Arrombada, apelido carinhoso dado por mim, estava realmente muito popular. A Hasbro até tentou parar com isso, mas já era tarde demais. Não tinha como pagar a Lyra Arrombada do coração dos Brownies. E em 2019, na última BrownieCon, a Lauren Faust, a criadora do show, compareceu em pessoa e autografou várias pelúcias de My Little Pony, incluindo a da Lyra Arrombada. Sério, inacreditável, cara. Mas o pior é que provavelmente a Lauren sabia do que aquilo se tratava. Primeiro, pela forma que ela estava segurando, evitando um certo contato com a parte traseira, e porque, pelo amor de Deus, tem uma calça ali. É no mínimo suspeito, né? O dono da pelúcia disse que ele nunca usou ela pra nada e que só comprou por meme, e que o antigo dono fez o mesmo. E de acordo com ele, a Lauren, a criadora, sabia muito bem do que se tratava, mas não tem como saber ao certo. De qualquer forma, essa história é sinistra.
BronyCon. Bom, falei sobre o BronyCon no último tópico, mas talvez você tenha ficado na dúvida. Bem, BronyCon era um evento feito por fãs, que era basicamente um encontro entre fãs de My Little Pony, onde se reuniam, similar a qualquer evento geek, tipo BGS, Minecon, essas coisas. A diferença era que a BronyCon era exclusivamente por fãs, feita por fãs. A BronyCon atraiu a atenção dos cineastas para documentar o fenômeno Brony. Um desses documentários é a Bronies, os fãs adultos extremamente inesperados de My Little Pony. Antes da quarta BronyCon, o documentarista Michael Brookhoff iniciou um projeto financiado pelo Kickstarter para criar um documentário sobre a cultura Brony e ser filmado na convenção, provisoriamente intitulado BronyCon The Documentary. E realmente deu certo. A BronyCon foi fundada em 2011 pela fã Jessica Blank, e a primeira BronyCon aconteceu em Midtown, Manhattan, em junho de 2011 e atraiu 100 participantes. A segunda, realizada em setembro de 2011, conseguiu garantir como convidado o atual diretor supervisor do programa, Jason Thiessen, levando a um aumento de 300 pessoas presentes no evento. E a última BronyCon foi em 2019, tendo um total de 10.215 participantes. Muita gente! Mas por que isso tá aqui? Não tem nada demais, certo? Bom, acontece que esse evento surgiu como um lugar para reunir a garotada que era fã da obra, e de começo era assim, um evento repleto de menores, e os mais velhos eram a maioria mulheres. Se tivesse algum homem, geralmente era um pai acompanhado de sua filha ou irmão de alguém. A BronyCon, aos poucos, foi deixando de ser um local fofinho. Por um lado, ficou 10 vezes mais profissional e organizado, com show de bandas, áreas e espaços maiores e muito mais. Porém, deixou de ser um local family friendly, já que a cada passo você provavelmente iria se deparar com algum desenho adulto de pônei assim na sua frente e na frente de todo mundo. Pois é, quanta coisa. Isso a gente só tá na segunda camada. Tá na hora de descer. E agora as coisas começam a ficar meio suspeitas e sombrias. Então vamos pra camada 3. Camada 3, BronyMate.com. Oh boy, esse é esquisito. Encontrar o par ideal é o sonho de muita gente. Alguém que combina com você, que gosta das mesmas coisas que você. Esse tipo de coisa. E se por um acaso você é um Brony, por que não encontrar o seu pônei perfeito? Essa frase não pegou muito bem. Mas enfim, o BronyMate.com era um site de namoro online voltado para os fãs adultos da série de televisão My Little Pony Friendship's Magic. O site foi criado para permitir que os fãs adultos da série se conectassem e interagissem, compartilhando seu amor pelo programa e potencialmente estabelecendo relacionamentos românticos. Nos anos 2000, sites de relacionamentos eram uma tendência. Você podia achar sites de tudo, sites de namoro cristão, vegano, gótico e até palhaço. Sim, seu sonho de namorar uma palhacinha pode se tornar realidade. Enfim, qualquer empresa podia entrar nessa de sites de relacionamento em seu próprio nicho, e com o bom de My Little Pony, esse espaço logo foi preenchido com o BronyMate, o site feito para encontrar o amor da sua vida, que assim como você também é apaixonado por cavalos, e isso pegou mal de novo. Enfim, não se sabe ao certo quem criou esse site, mas ele surgiu em 2013, e aparentemente a sede era no Canadá. Bom, acontece que esse site não passava de um grande esquema de scam, ou golpe, se preferir. Por exemplo, o site tinha meio que um sistema que barrava links e números, fazendo com que fosse praticamente impossível de compartilhar números ou suas redes sociais, deixando você preso ao site. O site também tinha um esquema que você precisava pagar uma assinatura de $3 o plano básico ou 195 o plano mais caro, além de que você precisava pagar para algumas coisas ou outras dentro do site com o tempo, como ler mensagens que te mandavam. Além de que foi descoberto que muitas mensagens enviadas no site eram simplesmente bots. Você recebia uma mensagem, pagava para ver quem mandou, achando que você finalmente teve alguém interessado em ti, e no fim era só um bot. Além de relatos de um youtuber Brony na época que disse que o site roubou e ficou cobrando dele várias assinaturas, e ele nem ao menos conseguia acessar o site e nem entrar em contato com o suporte, fazendo com que ele tivesse que cancelar a sua conta no banco para que fosse parado de cobrar. O site era literalmente um esquema de golpe e muita gente perdeu dinheiro nesse site. Nazi Brony. Bom, esse é um assunto que eu abordei mais detalhadamente no meu vídeo sobre o lado sombrio de My Little Pony, então eu não vou entrar tanto em detalhes, mas basicamente durante um tempo surgiu uma subcomunidade na fandom de My Little Pony que era literalmente neonaz, e esse pessoal esquisitaço era infiltrado dentro da comunidade de My Little Pony, e eles tinham até a sua própria mascote, a Ariane, um nome que faz referência a esses negócios de Ariana que pessoas escrotam pensam, e essa pony, ela
ela era basicamente um símbolo Nas dentro da comunidade. Ela era uma pônei branca de cabelos loiros e olhos azuis, além de usar um uniforme alemão. Essa foi uma comunidade que surgiu nos chans da internet. Alguns dizem que tudo surgiu como uma piada, mas não muda o fato de que realmente começou a atrair gente de má índole e má intencionada para a comunidade, que realmente compactuava com esse tipo de ideologia. O que é até meio irônico, já que é um desenho que fala sobre amor e amizade e igualdade, e atraiu esse tipo de gente. É claro que definitivamente essa não é a maior parte da comunidade, mas é uma parte extremamente obscura e terrível que existiu nela. Hoje em dia não se tem mais muito relatos desse grupo Nas de pôneis, mas infelizmente ele deixou uma mancha na comunidade. Political Messages. My Little Pony luta contra o fascismo. É isso que muita gente repetiu quando o novo filme de My Little Pony estreia na Netflix. Nos últimos tempos, filmes infantis têm sido alvos de discussões e debates intensos devido às percepções de que muitos deles estão transmitindo mensagens políticas e sociais, e com My Little Pony não seria diferente. De acordo com a Fox News, My Little Pony, A New Generation, apresenta pôneis mágicos que se unem a um grupo de jovens progressistas que desejam mudar e causar mudanças. A análise do filme pelo New York Times também mencionou referências surpreendentes diretas a políticas americanas. Contudo, esse filme da Netflix é apenas um exemplo da mais recente de uma das tendências em que filmes destinados a crianças são criticados por serem excessivamente políticos. Eu sinceramente não sou capaz de opinar sobre isso, mas visto algumas análises, talvez algumas coisas realmente tenham sido propositais, como por exemplo, em um personagem central que é comparado a uma figura política específica. O antagonista é descrito como um demagogo vermelho com cabelos loiros que ascende ao poder. Além disso, os pôneis terrestres são retratados como anti-mágicos, o que é interpretado como uma referência a serem anti-ciências e propenso a espalhar o medo. Muitos nas redes sociais notaram semelhanças entre o pônei vilão e o ex-presidente Donald Trump. Sinceramente, talvez isso tenha até sido proposital, visto que My Little Pony estava atraindo uma base de fãs do bigodinho, então fazer um filme especial com mensagens políticas claras contra tudo que aquela galera prega é uma ótima forma de ao menos tentar afastar esse pessoal da franquia e desassociar a sua imagem deles. Porém, fazer isso também implica que as pessoas que não fazem parte daquele aspecto político ficarem incomodadas de supostas mensagens assim estarem num desenho de pôneis. Sendo delírio da internet ou não, My Little Pony sempre tratou sobre tolerância, igualdade, amor e respeito, e o filme só replica a mesma temática, já que há anos a franquia faz isso. A diferença é que atualmente estamos vivendo no ano da polarização política, e agora as pessoas começaram a notar certas coisas que às vezes nem de propósito mas diga aí nos comentários a sua opinião sobre tudo isso. Bom, após essa análise sobre questões políticas e sociais nas camadas 3 do iceberg de My Little Pony, agora iremos com a camada 4, onde nos depararemos com polêmicas e controvérsias um pouco mais intensas. Nessa próxima etapa, exploraremos os tópicos mais debatidos e tensos da comunidade. É hora de encarar as controvérsias mais pesadas enquanto exploramos as sombras do iceberg de My Little Pony. Então vamos descer para a camada 4. Camada 4. Zami 070 Controversy. Zami 070 era uma artista do Tumblr que foi extremamente criticada e cancelada por causa de uma fanart de Steven Universe que ela fez. E eu acho que você se lembra daquele sketch no começo falando para você tomar cuidado com o Tumblr. Isso porque lá era que se encontrava a maior escória da internet, que faria você ter pensamento de cometer um não vivo caso você desagradasse alguém. Zami 070 era uma artista que fazia vários desenhos e fanarts. Acontece que uma dessas fanarts, ela desenhou a Rose Quartz de maneira não proposital, sendo ela magra. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo sobre o lado sombrio de Steven Universe. Mas o que isso tem a ver com My Little Pony? Acontece que, à medida do tempo, ela começou a ser atacada por várias fandoms diferentes, além da de Steven, incluindo a de My Little Pony, que começaram a atacá-la chamando de racista, xenofóbica e dizendo que ela estava fazendo apropriação cultural por causa de um dos vários desenhos que ela fez. O desenho em questão era uma versão humanizada da Fluttershy, onde ela era retratada como uma nativa americana. Isso porque, caso você não saiba, Fluttershy tem esse lado mais de humanas. Ela é super tímida e boazinha e da natureza, e por conta disso, a Zami fez uma versão humana dela, como se ela fosse uma nativa. Porém, esse foi um dos desenhos que desencadeou diversos ataques a Zami. O ódio que ela recebeu foi tanto a ponto da garota tentar tirar a própria vida, e o Tumblr quase conseguiu, já que ela foi
internada por conta disso. E bom, as controvérsias envolvendo Tumblr e My Little Pony não acabam aí. Havia uma página chamada Ask Princess Molestia. O blog fazia uma paródia de uma personagem da série, a Princesa Celestia, e tornou-se famoso devido ao seu conteúdo altamente pornográfico. Após uma denúncia feita por uma adolescente chamada Pinkie Pony, a Hasbro, a empresa por trás de My Little Pony, removeu o blog. Essa ação gerou conflito entre diferentes grupos de brownies, evidenciando a divisão ideológica na comunidade. Alguns apontaram a remoção do blog, argumentando que o seu conteúdo não era apropriado para o público infantil da série. Outros brownies reagiram com hostilidade, assediando a Pinkie Pony online e offline, fazendo acusações infundadas de que ela era uma NAS. Sério, um verdadeiro caos. Houve até fraude fiscal, que fez uma pessoa no meio disso tudo ser deportada. A maioria das controvérsias envolvendo Tumblr e My Little Pony sempre acabava em literais crimes. Sweet Apple Massacre. Isso se trata de uma fanfic extremamente doentia de My Little Pony. Sweet Apple Massacre é uma fanfiction sombria ambientada no universo de My Little Pony, Amizade é Mágica, em que o potro Big Macintosh estupra e mata os jovens pôneis Cult Mark Crusaders. A história tem muita semelhança com outra infame fanfiction, a Cupcakes, na qual a Rainbow Dash é cruelmente assassinada por sua amiga Pinkie Pie. Essa fanfic nojenta ficou extremamente popular e milhares de fanart mais 18 extremamente problemáticas sobre ela começaram a surgir, e isso tudo liga a nossa próxima camada, Brownies Traumatized Generation. Com a ascensão de My Little Pony, muitas pessoas começaram a surgir na comunidade, e pessoas problemáticas inclusa. Acontece que principalmente lá fora, onde a internet sempre foi mais ilimitada em relação ao Brasil, por vários motivos, como por exemplo no início dos anos 2010, onde a internet do Brasil era bem cara, além de que a maioria das famílias na época não deixava as crianças passar tanto tempo no PC. Enfim, coisas que lá fora não eram tão comum. Por conta disso, muitos gringos tiveram certo acesso a certas coisas que não deveriam muito cedo. Entre 2012 e 2018, a comunidade de Brownie era repleta de desenhos gore, impróprio ou extremamente violentos e simplesmente inadequados. E existe toda uma geração que cresceu tendo acesso praticamente sem nenhuma supervisão e restrito a esse tipo de conteúdo, onde muitos relatam que tiveram que fazer terapia por simplesmente serem expostos a conteúdos impróprios muito cedo. Existem relatos de pessoas que cresceram extremamente viciadas em conteúdos mais 18, a ponto de não conseguir, por exemplo, se socializar com pessoas reais e não saber distinguir o que é real ou não, além de menores que tiveram contato com pedos infiltrados na comunidade. Aqui no Brasil, a comunidade sempre foi mais de boa em relação à gringa, mas é praticamente um fato de que existe toda uma geração de pessoas que foram traumatizadas e prejudicadas de diversas formas pela comunidade de brownies. E por falar em traumatizar uma geração, tá na hora de descer. Camada 5, Rainbow Dash Jar. Eu me recuso a falar sobre isso. Nossa, sério. Eu fui pesquisar isso no Google Imagem pra pegar alguma imagem pra pôr no vídeo e eu literalmente quase vomitei. Nossa, mano, que nojo, na moral. Fluffies. Fluffy Ponies refere-se a um tipo único de pôneis criado por fãs da série animada de televisão My Little Pony, é óbvio. Os pôneis fluffies ou pôneis fofos são normalmente retratados como pôneis normais do show, apenas com uma grande quantidade de pelos em seu corpo. A tendência começou no início dos anos de 2012, criou inúmeras recriações de fanarts online e também é frequentemente apresentado em Green Text Story, usando referências ao programa. O primeiro pônei fofo foi criado pelo usuário MixMike622 do DeviantArt. Fluffy Puffy é o nome dado à versão original de um pônei fofo do Mike, baseado no título dado ao arquivo. O Fluffy Puffy ganhou uma grande quantidade de fanarts dedicada a ela desde sua criação. Até então, não parece nada demais. Acontece que lá no meu vídeo sobre o lado sombrio de My Little Pony, esse é um tópico que eu resolvi deixar de fora, justamente porque eu achei que era desnecessariamente pesado, porque mostra o lado mais detestável do ser humano, aquele que gosta de ver o caos. São pessoas que muitas vezes escreveram histórias ou fazem desenhos de pôneis fofinhos sendo torturados e muitas vezes mortos por serem atacados por humanos, atacados por animais, queimados, morte com fogo, ácidos, cortados ao meio, afogamentos e etc. Existe um prazer mórbido em uma parte da comunidade em ver esses personagens sendo mortos e esquartejados. Em um dos meus vídeos de My Little Ponies, eu disse que alguns personagens são menores de idade e as pessoas retratavam eles de maneiras impróprias. Alguns vieram me corrigir pensando que eu estava falando sobre os protagonistas, mas na verdade eu estava falando sobre duas outras partes da comunidade. Uma
uma que iremos ver mais pra frente, e os Fluffies, já que muitas vezes esses personagens são retratados como sendo criancinhas e são desenhados sendo abusados, em todos os sentidos da palavra. E é apenas pessoas que gostam de ver personagens infantilizados sendo violentados e agredidos. Psicologicamente, eu acho que isso pode significar várias coisas. Então é uma parte da comunidade que é bom evitar ter contato. Brandon Hole. Eu não vou entrar muito em detalhe, pois é um tópico bem delicado e eu já tenho um vídeo que eu falo melhor a respeito desse assunto, mas basicamente Brandon foi um atirador que invadiu um armazém da FedEx e assassinou 8 pessoas. Sua motivação? Aparentemente a sua estranha obsessão pela Applejack. Em sua carta de despedida no Facebook, ele diz que se ele não pudesse ter ela, ninguém mais poderia. Pedo Brownies. Pois é, o último tópico é sempre o mais pesado de todos, ou um dos mais. O tópico em questão se trata de vários casos disso que rolaram na comunidade, e um ambiente repleto de gente que veio diretamente de sites da Deep Web e que agora interagem com menores. O resultado não poderia ser muito diferente. Existem alguns relatos de menores que foram sediados em alguns eventos de Brownie, como a BrownieCon, além de relato de groomers que se infiltravam dentro da comunidade apenas para ter contato com criancinhas. Mas eu acho que um dos casos mais famosos sobre isso é sobre o youtuber americano chamado Zack, ou Doom Critical Y2K, cujo nome real é Joshua Burner. Ele era um youtuber conhecido por criar conteúdos relacionados à comunidade de fãs de My Little Pony. Ele ganhou popularidade por suas análises e resenhas do programa, bem como sua participação em diversos eventos e colaboração dentro da comunidade de Brownies. Contudo, em 2018, Doom Critical se envolveu em uma controvérsia significativa devido à alegação de má conduta e comportamento inadequado em relação a fãs, especialmente menores de idade. Por volta de 2018, vazaram várias capturas e screenshots de Zack tendo conversas e fazendo coisas impróprias com uma garota de 14 anos, ele em questão tendo 24. Óbvio que eu não vou mostrar as conversas, mas se trata de uma conversa com teores mais 18. Apesar de nas conversas vazadas não ter nenhuma imagem, uma call foi vazada entre outros youtubers da época que faziam parte da comunidade de Brownie e o confrontaram, e ele confessou que chegou a pedir fotos para a garota, além de acordo com ele chegou a fazer coisas muito piores. Não se sabe o paradeiro de Zack, mas acredite ou não, nada aconteceu com ele. Mas Zack não foi o único. Se você estava na comunidade de My Little Pony, você provavelmente deve ter ouvido alguma das músicas feitas por fãs. Elas eram muito populares, e Mendel Pony foi um deles. Ele fazia especialmente rocks baseado em My Little Pony. Apesar disso, seu sucesso veio com FNAF, com Survival the Night, sendo sua música mais popular com 43 milhões de views. Contudo, ele começou com My Little Pony, e ainda é um dos seus assuntos principais. E o mesmo era um Brownie assumido, sendo bem popular no nicho antes de começar a se arriscar em outros nichos. Mas ele é um criador que não será lembrado com muito carinho. Isso porque em 2020 foi vazado por uma conta do Twitter uma conversa dele de tom adulto com uma garota de 17 anos, aparentemente depois com uma de 14, entre outros. Mas muitos prints foram perdidos, já que as contas no Twitter foram deletadas. E ao que tudo indica, teve outros menores também. Tudo isso por Snapchat. E não tinha nem como ele negar, já que ele havia enviado fotos dele. E pra pôr uma cereja em cima do bolo de merda, ele era casado. Além de tudo, o cara tava traindo a esposa dele, mandando nude pra menor de idade. A polícia chegou a investigá-lo, mas as investigações foram inconclusivas. Mendel Pony continua ativa nas redes sociais, fazendo suas músicas. E ele alega que não é um criminoso, já que as investigações não deram em nada. O que será que realmente aconteceu nessa história? Bom, não temos como saber. Bom, esse foi um longo iceberg. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu não costumo pedir muito, mas deixem um like nesse vídeo e considere se inscrever, porque esse vídeo deu trabalho. Então dá um like aí pra ajudar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.